A paz do Senhor para todos. Meu nome é Geraldo Campos. Todos me chamam de mestre porque eu formo obreiros e pastores. E hoje nós vamos fazer um vídeo muito interessante que fala sobre liturgia de um culto. Mas antes de mais nada, eu queria mostrar para todos, olha que paisagem maravilhosa. Estou fazendo esse vídeo aqui fora do estúdio, aqui no quintal da casa. E aqui é uma maravilha morar aqui, um lugar maravilhoso. Se existe um paraíso na terra, né, é aqui. Tá bom? Essa foi a frase que eu usei quando cheguei aqui e comprei uma propriedade nesse lugar aqui. Claro que é uma brincadeira, no paraíso vai ser na terra, mas senão vai ser na Nova Jerusalém. É só uma brincadeira que eu usei com o corretor, né? Mas então, gente, sem mais delongas, vamos ao vídeo. O vídeo de hoje nós vamos falar sobre liturgia de um culto. Então vamos lá, o que é liturgia? Liturgia tradicional, liturgia pentecostal, qual é a correta? Vamos orientar como se cria uma boa liturgia, tá bom? Então vamos lá, como já disse, meu nome é Geraldo Campos, sou pastor, mestre, porque eu formo obreiros e pastores, ok? O que é uma liturgia? Liturgia nada mais é do que um costume, uma maneira que você escolhe para dirigir seus cultos, para congregar em suas congregações, nos seus sistemas religiosos. Tá? É um grupo de pessoas reunido, evangélico e tal, louvando o nome do Senhor, falando da palavra do Senhor. E cada um faz uma forma, né? A liturgia, ela tem uma regra? Não, não tem uma regra. Cada um determina, e você tem autoridade para isso, criar a sua liturgia, desde o momento que não venha transgredir os preceitos bíblicos, tá? É sobre isso que eu quero falar, tá bom? Liturgia tradicional e liturgia pentecostal. Qual é a correta? Bom, a princípio não existe, como já falei antes, é aquela que você determina, né? Mas nós vamos falar sobre as duas. A liturgia tradicional é aquele culto tranquilo, assim, mais devagar, as pessoas cantam assim um tom mais moderado, todos sentadinhos, né? E diga-se de passagem, uma música muito bem afinadinha, instrumento bem afinadinho, de tom bem moderado. E a pregação é uma pregação bastante coerente. O pregador, por sua vez, ele tem um bom conhecimento, desenvolve uma pregação muito coerente, com muita orientação, muita base bíblica, e todos glorificam a Deus moderadamente. E é uma liturgia bem coerente, bem racional, bem atendendo o conhecimento da palavra de Deus. Isso é uma liturgia dos sistemas religiosos tradicionais. A liturgia pentecostal, ela é um pouco mais arrojada, né? O pessoal são mais barulhento, as músicas mais altas, né? O pessoal costuma gritar, louvar o Senhor, glorificar o Senhor de voz muito alta, né? Dançar, pular, beleza, aquela alegria, né? É uma liturgia direcionada mais ao emocional, tá bom, gente? Por isso que diz que o pentecostal é um povo barulhento, e realmente é. E realmente é um povo barulhento, são um pessoal que gosta de barulho e tal. É uma maneira deles cultuarem. Tá correto? Tá. Tá errado? Não. É uma forma legal. Como disse antes, toda liturgia, ela é legal desde o momento que não venha transgredir os preceitos bíblicos. E alguém transgride o preceito bíblico, a ética, a moral? Sim. Uma vez eu vi um culto onde o moço mandava todos os membros, a uma certa altura do culto, ele incentivava todos os membros a comerem capim, literalmente comer capim. Todos baixavam assim no mato e começavam a comer capim. Por quê? Baseado, acredito eu, baseado naquela passagem que o rei, por 7 anos, foi para o campo, né, comer capim por conta da sua ousadia, por conta do seu orgulho, por conta da sua vaidade, por conta das suas soberbas. Então, a alusão disso
Acredito que ele, querendo pregar a humildade, então incitou os membros a comerem capim, para que pudesse proclamar ali uma humildade, coisa do tipo. Quer dizer, não precisa se dizer que é uma coisa aberrante, né? Nada tem a ver com a palavra de Deus, com humildade, nem nada. Uma má interpretação da Bíblia, absurdo. E também ouvi e vi, né? Também num culto, o pastor fazendo alusão de uma cobra, né? Uma cobra no púlpito, pendurado com a cobra no pescoço, e brincando com a cobra, mexendo com a cobra. E era uma cobra venenosa. Pelo tipo da cobra que a gente via, a cobra venenosa. E ela não tinha, porque às vezes a pessoa, esses artistas que trabalham com cobra venenosa, dizem que eles extraem o dente dela, para que ela não pique, né? E não venha injetar o veneno, dado o fato que a bolsa de veneno está no dente, no canino, né? Pois bem, e essa, pelo jeito, não estava, não. Estava normal. E acredito também que ele estaria fazendo alusão daquele versículo que diz pisar na serpente, e a serpente não lhe fará mal algum, e também a alusão daquela passagem de Paulo, que foi picado pela serpente, e todos esperavam que ele ia morrer e nada aconteceu. Enfim, não vou citar aqui o versículo, não é, não é esse o intuito do vídeo, né? Acredito que estaria fazendo alusão a esse versículo, só que ele não entendeu nada. A serpente ali não era cobra, era Satanás. E no caso de Paulo era uma serpente mesmo, só que ali naquele contexto, Deus teria que livrar a Paulo. Então, tem muitas passagens na Bíblia que está lá claramente, mas no entanto, não devemos tomar como base a nível de culto, colocar em nossa liturgia. E eles fazem isso, né? E, enfim, a gente vê essas aberrações por aí. Então, a alusão disso, eu resolvi fazer esse vídeo para ensinar. No final, eu vou falar como é que se cria. Você está começando sua igreja agora, não sabe qual ritmo tomar, né? A gente dá aqui uma certa orientação. Tá bom, gente? Vamos orientar como se cria uma liturgia que melhor atende aos interesses. E que interesse é esse? Bom, em primeiro lugar, quando a gente faz um culto, além de estar adorando a Deus, a gente prioriza a salvação de pessoas. Pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, não conhecem Jesus, não sabem nada sobre a morte de Jesus na cruz. Então a gente costuma priorizar o entendimento dessas pessoas. Tá bom? Porque já dado o fato que estamos salvos, já temos Jesus, servimos ao Evangelho, servimos ao Senhor Jesus, devemos, em ordenança bíblica, nós buscarmos outras pessoas, não é? Pregar o Evangelho a toda criatura. Então esse seria o verdadeiro interesse, o verdadeiro conteúdo de um culto, né? De uma reunião evangélica, por assim dizer. Então, vamos falar sobre uma liturgia interessante. Isso agora não estou falando nem na Bíblia, estou falando por mim, uma orientação minha, tá? Eu tenho mais de 40 anos no Evangelho, sou mestre já há muito tempo, formo muitos pastores, já edifiquei muitas igrejas do zero, né? Meu trabalho é, além de formar pastores, também gosto muito de pegar a igreja do zero, no chão, com um membrozinho, evangelizar um membro e ali criar um povo, fazer ele pastores, né? Fabricar mesmo, literalmente. Tirar da cachaça da droga e devolver ele no altar, limpinho, pregando a palavra do Senhor. Amo fazer isto. Mas eu sugiro o seguinte, eu sou pentecostal, só que, claro, sou um pentecostal eclético, porque eu trabalho, dou curso em todas as denominações. Então não posso me dar o luxo de ser direcionado somente a um tipo de liturgia. Eu trabalho com todas elas. Mas então o que eu sugiro? O pentecostal gosta de alegria, gosta de pular, coisa e tal. Acho legal, é emocional. Mas precisamos ter cuidado com isso. Porque o emocional, ele edifica periodicamente, mas ele não lhe dá consistência, tá bom? Então eu oriento o seguinte, você inicia um culto bastante alegre. Você deve iniciar um culto bastante alegre, com muita música alegre, botar o povo de pé para pular, dançar, se divertir, glorificar a Deus. Isso é legal, isso mexe com o nosso emocional. O ser humano ele precisa ser emocional e precisa deixar
fluir essa emoção. Nós somos criados de emoção. Então é necessário esse período para que a pessoa se solte, a pessoa relaxe, a pessoa chega às vezes meio triste na igreja, mesmo sendo evangélico e tal, sabe que no mundo teremos aflições. E você chega naquele culto assim animado, você se solta. Beleza, tem aquele período de música e tal, você cantou boas músicas, né? E depois vem o período da pregação, da orientação da palavra. Na palavra, eu oriento você mudar um pouco. Por quê? Porque, veja bem, o momento musical é para diversão. É para você adorar a Deus, se alegrar, né, se divertir também, tudo ao mesmo tempo. O momento da palavra não é mais para você viver emoção. É ali que vai te dar estabilidade no Evangelho, é ali que vai dar consistência na tua fé. Então eu sugiro que o ministrador, ele leia a palavra calmamente, de preferência colocar todos sentados, que é bem provado, já foi provado por A mais B, por grandes autoridades da área, que a pessoa sentada no seu conforto, ela absorve mais o conhecimento, aquilo que está ali passando, está sendo passado para ela, não é? Ela em pé, vê pessoa que está meio cansada, trabalhou o dia todo e está meio desconfortável, e a tendência é absorver menos aquilo que ele está ouvindo. Então deixa as pessoas sentadas, bem relaxada, e começa a trabalhar na ministração calmamente, explicando dado por dado, versículo por versículo, passagem por passagem, evitando jargões que incompleto, mesmo que aquele jargão seja um versículo bíblico, mas se você não tem tempo para explicar aquele jargão, aquele versículo, eu sugiro que você não suscite ele, não cite ele, tá? Porque um versículo citado sem fundamento, sem você pesquisar e explicar exatamente como funciona aquele versículo, o que quer dizer, ele vira um jargão até perigoso. Posso citar alguns aqui, tá bom? Basta crer e ser batizado, está salvo. Não é só isso. Aí o camarada levanta a mão e tal, creu, aí foi batizado, mas não entendeu no que ele creu, não entendeu nem o intuito do batismo. Ele vai ser um crente fraco, um crente somente de um frequentador de igreja. Não foi explicado. E não é isso. Se você olhar bem lá na Bíblia, Jesus chamou os 12 discípulos, nenhum deles para ser crente. Todos eles para serem pescadores de homem. Né? Então tem muitos trâmites. Você precisa crer no Senhor Jesus? Crê. Mas quem é Jesus? Por que tem que crer? Não é? Para que tem que crer? Como é a crença? E depois, tem mais algumas coisas a fazer? Tem a fazeres. Né? Você deve se preparar para ganhar outros, evangelizar outros amigos seus. Tudo isso, nada disso foi ensinado. Você usou um jargão único. Tá bom? Eu sei que isso é normal, a pessoa ali, naquela ênfase de pregando a palavra de Deus, cita um versículo isolado. Mas não é muito bom fazer isso. Tá bom, gente? Então o pregador ele deve ser coerente, ele deve ser calmo, não pode ser aquele nervoso, apavorado. E Deus, isso aí não edifica em nada. De novo leva o povo à emoção. E aonde existe a emoção, não existe a razão. Aonde existe a emoção, não existe o raciocínio. Você precisa entender isso, porque o evangelho ele não é um grupo de pessoas gritante, nem pulante. É um grupo de pessoas coerentes que conhece a verdade, conhece céu, conhece inferno, conhece amor, conhece a vida de Jesus, o que foi, como que Deus age, como é que Satanás age. Você tem que ter esse conhecimento. E com gritaria, pula-pula, não se passa isso, só se passa a emoção. Veja bem que no teu momento da emoção, aquele momento que você canta, você dança, você pula, tem que dividir. Na hora da palavra tem que ser coerente. Tem que ter ensinamento da palavra. Tá bom, gente? Então, o interesse principal do culto deve ser direcionado a salvar pessoas e também os que são salvos se alegrarem um pouco. Então, tem duas razões para um culto. E, consequentemente, adorar a Deus. Você adora a Deus de duas maneiras. As duas maneiras adora a Deus. Como você está louvando com o seu coração, mesmo que a música seja um pouco desafinada, que nem sempre somos músico profissional, né? Mas Deus conhece o intuito do coração. E melhor ainda quando você está evangelizando, ganhando alma para o Senhor.
que a forma que Deus mais se agrada em ser louvado é quando você ganha alma para o reino de Deus. Está lá em Pedro. Jesus fala para Pedro o seguinte: Pedro, você me ama? Pedro diz: eu amo. Ele pergunta 3 vezes. Na terceira vez ele diz: se você me ama, então apacenta minhas ovelhas. Em outras palavras, vai ganhar alma para mim. Ele não disse: vai cantar, vai tocar instrumento. Não, ele vai ganhar alma para mim. Em outras palavras, você quer me louvar? Vai ganhar alma para mim. Tá bom, amados? Então esse é o vídeo, né? É o vídeo de hoje, nesse lugar maravilhoso, nesse cantinho que Deus nos deu para nosso descanso, nosso deleite, tá bom? Amo morar aqui, gosto de morar aqui, estou aqui feliz da vida, tá bom? Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Você se inscreve no meu canal, né? Se inscreva, dá o like, ativa o sininho, enfim. E aí estamos, né? Para sempre estar gravando um vídeo nessa atmosfera, nesse paraíso, só mata aqui em volta, tá bom? Amo falar sobre isso, é uma fresquinha muito gostosa. Tchau, fique na paz.